Então, até aqui nós estudamos a DRE, o desempenho econômico da empresa, né? De agora em diante, nós vamos analisar o balanço. O balanço, que é a situação patrimonial da empresa. E também já tem alguns itens no balanço que a gente vai olhar a posição financeira do balanço. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se vocês... Estou olhando o chat aqui. Bom, então vamos lá. Né, primeiro vamos olhar aí entendendo o balanço, né, o balanço patrimonial, e nós vamos olhar por parte. Primeiro, vamos olhar o ativo, né? O ativo, que é ou seja, aquilo que está disponível na empresa como bens e direitos, né? Os bens são os ativos da empresa, por exemplo, ativo imobilizado, maquinário, né? Direito é um título a receber, ou seja, o contas a receber seu, a conta de clientes, né? Então, é por isso que chama-se bens e direitos. E vamos fazer aí uma leitura também bem interpretativa, linha a linha, ok, pessoal? Vamos lá. Olhando aí o conceito, né? Esse é importante, né? Eu sou assim muito adepto das normas aí do CPC. Elas são assim até uma linguagem um pouquinho difícil da gente entender, mas porque ela traz assim uma linguagem aí internacional para que seja entendido para todos os países que adotam as normas do IFRS, né? Então, já no CPC 00, que é a estrutura conceitual, ele define o ativo da seguinte forma: é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, do qual se espera benefício econômico futuro para a entidade. Ou seja, o que é um recurso controlado pela entidade de eventos passados? Ou seja, até o período X, eu tenho o meu ativo que foi adquirido, ou estou devendo parte deles, mas eu tenho um ativo na empresa. E que se espera resultados econômicos que fluam para a entidade. Então, aqui, já tem um conceito assim importantíssimo, pessoal. Ou seja, que fluam benefícios econômicos para a entidade. Então, aqui nós já temos que tirar tudo fora o que é ativo que não geram recursos econômicos que venham para a entidade. Aí eu sempre digo, né? Você começa, às vezes, a analisar o balanço de uma empresa, tem lá no ativo imobilizado bens que não tem nada a ver com a empresa. Por exemplo, você está aí numa empresa metalúrgica e tem lá um barco de pesca registrado no ativo imobilizado, né? O que esse barco de pesca, né, está fazendo parte do ativo, ou seja, ele está como ali um bem, mas que benefício econômico ele vai trazer para a entidade, né? Logicamente, nada contra o barco de pesca, porque o barco de pesca é o lazer, é o hobby do empresário, do gestor, mas ele não deve estar no ativo da empresa. Então, aqui já esse conceito ele elimina, né, tudo que não seja ativo, né? Ou seja, você deve eliminar tudo que não seja ativo, que gere resultado, você deve tirar do seu patrimônio, né? O passivo é a obrigação atual da entidade, como resultado de eventos ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos econômicos. Então, também é um conceito importantíssimo no passivo. Eu devo ter no passivo aquilo que provavelmente, que seja provável que vai gerar uma saída de recursos. Então, eu não posso deixar
de lançar no passivo alguma coisa que seja provável a saída de recursos. Por isso que é muito importante você ter as contingências, por exemplo, você tem um processo trabalhista que o advogado classificou como provável a saída, você tem que colocar no seu passivo. Então, ele é um compromisso. Não, deixa lá, quando acontecer, eu lanço. Não, não é assim. Já conhece que tem um processo trabalhista. O jurídico da empresa classificou como provável e definiu um valor que pode ser fechado na negociação. Você já tem que reconhecer esse passivo. Então, é muito importante isso. Por outro lado, também ter passivo lá que não é provável que haja saída de recursos, ele não deve figurar no seu passivo. Tá? E o patrimônio líquido é o valor residual, né? O ativo menos o passivo, você vai ter o patrimônio líquido, que a gente chama o dinheiro dos sócios da empresa. Então, esses conceitos aqui, muito importante. E não sei se vocês viram, né? Todo o balanço e todo o plano de contas, ele começa com o caixa, depois ele vem bancos, depois ele vem aplicação financeira de curto prazo ou de liquidez imediata, depois ele vem a conta clientes. Por que tem essa ordem aí? Porque ele segue na ordem de liquidez. A primeira linha é liquidez imediata, ou seja, dinheiro em caixa está ali, né? Não tem que esperar para receber. Bancos também, é só emitir uma TOD, um DEC, um DOC ou um PIX. Aliás, DOC não existe mais, né? É só TED e PIX agora. O dinheiro no banco também está disponível. A conta clientes, também as duplicatas que eu tenho dos clientes para receber. Então, ele está na ordem de liquidez, ou seja, ele vai da liquidez imediata até a baixa liquidez, que é lá nas últimas linhas do ativo imobilizado. Então, nós estamos aí entendendo aí o porquê dessa estrutura, né? Quanto mais acima, maior liquidez, quanto mais abaixo, mais baixa a liquidez. E ele, no conceito atual, ou seja, eu falo conceito atual, mas já é desde da harmonização das normas internacionais, o FRS, lá de 2008, que se definiu da seguinte forma: o ativo ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Muito importante isso daqui, pessoal, porque isso define claramente para os analistas de balanço a apuração dos indicadores. Então, quando você fala assim, olha, o que está no ativo circulante? É aquilo que está gerando, o que está girando na empresa dentro do período operacional. E o período do ciclo operacional da empresa, ele vai estar aí em torno de 12 meses, né? A maioria das empresas adota aí 1 ano o ciclo operacional. Então, tudo aquilo que está no ciclo operacional girando dentro de 1 ano, ele vai ficar no ativo circulante. Acima disso, ele vai ficar no não circulante. Isso é importantíssimo na apuração dos indicadores, que nós vamos ver alguns indicadores. E a mesma coisa acontece no passivo, que nós vamos falar daqui a pouco também. O que é passivo circulante, o que é passivo não circulante. E quando às vezes o banco pede as demonstrações financeiras para a empresa, ele quer fazer essas análises, ele quer olhar o seu ativo circulante versus o passivo circulante para determinar qual é a sua capacidade de pagamento. E se você está tudo bagunçado nessas classificações, o analista financeiro do banco não vai te falar nada, mas ele vai considerar o seu balanço imprestável. É imprestável, porque está tudo misturado, né? Então, tem gente que fala assim, não, pega esse financiamento aqui e joga tudo no passivo não circulante. Pessoal, mandou para o banco, ele vai descobrir isso daí, porque os analistas dos bancos, ele têm acesso às informações do Banco Central.
Então, o que você está informando aqui no balanço, ele está olhando no Banco Central, ele está vendo que não é verdade o que você classificou aqui. Então, isso é importantíssimo, essa classificação do circulante e do não circulante, tanto no ativo quanto no passivo, né? Então, aí o conceito aí, do ativo circulante espera que seja realizado ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o período normal da entidade, né? Então, atendendo uma dessas opções, A, B, C ou D, ele é classificado no circulante, né? For mantido essencialmente com a finalidade de negociação, isso dentro do período operacional também, espera realizar esse ativo no período de até 12 meses, a data das demonstrações contábeis, e que se ele for ativo, for caixa ou equivalente de caixa, exceto aplicações de longo prazo. Então, quando se fala em aplicações financeiras, de resgate imediato, ela vai entrar nas disponibilidades. Agora, aplicações financeiras de longo prazo, por exemplo, a empresa comprou letras do Tesouro Nacional com resgate previsto daqui a 5 anos. Vai lá para investimentos no ativo não circulante. Estamos combinados assim? Tá? Bom, olhando aqui, então, fica assim, os principais grupos do ativo circulante. Nós temos aí as disponibilidades, depois, em seguida, os clientes, os adiantamentos. Quando a gente fala em adiantamentos, depois não vê os detalhes, né? São adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a funcionários, né? Os estoques também estão no circulante, né? Porque o estoque é algo que você pretende realizar dentro do período operacional, né? E os impostos a recuperar. Ok? Pessoal, vamos fazer um intervalinho aí. Daqui a pouco nós voltamos e tomar um café, tomar uma água, dar um descanso. Então, a nossa primeira pernada nós conseguimos realizar e espero que vocês tenham gostado e vocês vão gostar mais ainda dos próximos. Ok? Então, eu estou encerrando agora. Vou encerrar aqui a gravação. Ok? Nós tínhamos parado aqui, que era um resumo do ativo circulante, mostrando também só os grupos, né? As disponibilidades, clientes, adiantamento, estoques, imposto a recuperar. Então, nós tínhamos parado aqui. Seguindo, vamos analisar cada um desses grupos aqui adiante. Só um parênteses aqui, pessoal. Eu estava pensando e acho que passa pela cabeça aí de todos nós, né? Quando nós falamos assim de geração das DF, ou seja, geração das demonstrações financeiras com base nos dados contábeis ou as demonstrações contábeis, né? Que é a mesma coisa, alguém pode falar assim, pô, mas a maioria das empresas não se importam em mandar, vamos pensar assim, empresas de contabilidade, que acontece muito. Não, a maioria dos empresários e das empresas não se importam em mandar as informações para a contabilidade em tempo hábil para que tenha as informações corretas na contabilidade. Ou seja, não manda extrato bancário, não manda os gastos que acontecem. E o extrato bancário é fundamental, né? Se você não tiver o extrato bancário, você não consegue fazer nada, né? Começa por aí as informações contábeis. E, bom, e o que está se prevendo que vai acontecer agora em diante, e já está acontecendo, né? O fisco, tanto o municipal, o estadual e o federal, eles estão se organizando de uma forma que vai ficar muito difícil você tentar fazer a sua contabilidade, os seus negócios corram paralelo ao fisco. Não vai ter jeito. Então, tudo está centralizando. Vocês podem ver que o e-social, entrou o e-social, entrou todas as informações ECD, ECF, o SPED fiscal, o bloco K,
que eles não vão esquecer do Banco K, ele vai ser implantado na sua totalidade. Hoje, a maioria das empresas só está no K200, né? Bom, então, a nota fiscal eletrônica, por exemplo, a de prestação de serviço, até parou o projeto, mas a nota fiscal eletrônica, por esse momento, do Simples Nacional, o projeto é que ela seja implantada a nível nacional, ou seja, não mais assim você depender da prefeitura para emitir a nota fiscal de serviço. Então, está tudo se caminhando para uma forma que vai ficar muito difícil não ter as informações contábeis, e se você não tiver, se a contabilidade ou a empresa não tiver, o fisco vai ter, e ele vai cobrar você por isso. Tá? E não adianta a gente chamar o empresário e pedir para ele assinar uma carta de responsabilidade. Olha, você não está mandando as informações, tal. Assina essa carta aqui de responsabilidade. Isso não existe, pessoal. Uma vez que você assumiu a empresa, a responsabilidade é do contador. Não adianta nada o empresário assinar aquela carta, porque a responsabilidade da contabilização perante o fisco é o contador. Tá? Então, é isso que nós temos que trabalhar para que a contabilidade ela seja dentro dos princípios das normas internacionais, da harmonia com as normas internacionais, desde 2008, é que a contabilidade, ou seja, os dados das demonstrações financeiras, sejam o retrato, ou seja, a selfie da empresa. Esse é o objetivo. Tá? Bom, então, seguindo aqui, fechando parênteses aqui do recado, né? Aí, antes de fechar o parênteses, né? Caso o empresário não tenha a solução, né? Ou seja, depois de você conversar, explicar para ele da importância de que a contabilidade seja bem feita, né? É melhor você pegar, infelizmente, você vai abrir mão de receita na sua empresa de contabilidade, mas manda ele embora, né? E se você também está trabalhando numa empresa que os gestores ou dono da empresa não se importa com a contabilidade, não é o melhor lugar para você estar trabalhando. Ok? Então, vamos seguir com nossas demonstrações financeiras. Como eu disse a vocês, por ordem de liquidez, vem aí as disponibilidades, que é caixa, bancos, conta correntes e investimentos de curto prazo. Tudo isso é fechado no período e é conciliado, você tem que ter essas informações. Depois, nós temos aí um grupo muito importante, que é o clientes a receber, ou clientes, ou duplicados a receber, cada um chama de uma forma, né? Mas é tudo aquilo que a empresa vende a prazo, é contabilizado aqui as notas fiscais até que sejam pagas, né? E, às vezes, o pessoal confunde muito, né? Por exemplo, a empresa fatura a prazo e negocia o título com o banco. Então, não esse processo não deve ser baixado o título daqui. Por quê? Quando você negocia com o banco pegou apenas a duplicata com uma garantia, mas ele não comprou o seu título, então você não pode baixar. Então, enquanto o cliente não liquidar lá com o banco, você não pode baixar o seu título. Bem lembrar isso daqui. Uma coisa que pouca gente faz, que é a provisão para a liquidação duvidosa, ou seja, aqueles clientes, o que classifica aqui, gente? Clientes que estão há mais de 180 dias, ou seja, passou de 180 dias, você já deve, isso é a norma contábil, você já deve provisionar como perda, ou seja, você já lança o título aqui versus o resultado, provisionar como perda. Seguindo, depois vem os adiantamentos. O que são adiantamentos aqui? O principal deles, às vezes tem algum adiantamento a funcionários que entram nesse grupo, mas o principal dele é quando a empresa faz adiantamento a fornecedores. Por exemplo, ela quer comprar alguma coisa, ou ela não tem limite de crédito no fornecedor, ou está sem crédito mesmo,
Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que pagar antecipado para depois receber a mercadoria. E isso acontece muito nas compras online. Então, por exemplo, você tem que pagar primeiro para depois receber, não é assim? Então, isso é contabilizado nessa conta enquanto a mercadoria não chega. O único cuidado aqui, que eu sempre recomendo, é que quando chegar a mercadoria com a nota fiscal, você matar o adiantamento com a nota fiscal e não criar uma outra obrigação, porque às vezes, muitas vezes, a empresa esquece que pagou, ou alguém esquece que já pagou adiantado, e coloca lá no contas a pagar. Então, fica lá no contas a pagar, aberto, entenderam? Então, fica aberto no adiantamento ao fornecedor e fica aberto também no contas a pagar. Então, tem que ter um procedimento assim bastante rigoroso dentro da empresa para fazer essa conciliação. Isso é bastante complicado, essa conta aqui. Seguindo aqui, é uma questão, na questão ainda, voltando à questão do adiantamento, é uma questão de segurança, né? Porque se você adiantou o dinheiro para o fornecedor e depois, a hora que chegou a nota e a mercadoria, você esqueceu que tinha o adiantamento, você corre o risco de pagar novamente. Não acontece com o mercado online, mas em adiantamentos normais pode acontecer isso, tá? Bom, aí depois nós temos aí um grupo também muito importante, que é o grupo dos estoques. E esse grupo dos estoques, ele deve ser aberto aí em matéria-prima, produtos para revenda, produtos acabados. O que é produtos acabados? Principalmente quando você tem numa empresa, você tem lá, você tem a matéria-prima, depois a matéria-prima vai para a produção, esses produtos ficam em processo, depois, quando você finaliza, a gente chama isso de produto acabado, é aquele que já não é mais matéria-prima, não é mais produto em processo, já virou produto acabado e está pronto para venda, ok? Produto em processo é o que eu acabei de dizer para você. Ele já não é mais matéria-prima, mas também ainda não é produto acabado, então ele está na produção e está em processo, né? E produtos para revenda é aquele que você compra para revender sem processo nenhum, né? Eu comprei este mouse aqui e vou vender esse mouse sem nenhum processo interno de fabricação. É só compro e revendo, ok? Um outro grupo importante, até deixei zerado aqui no nosso exemplo, né? Que são os impostos a compensar. Um chama de imposto a compensar, outro a recuperar, mas são aqueles impostos, principalmente, que você se credita quando compra a mercadoria. Então, por exemplo, eu comprei uma mercadoria por R$ 1.000 e eu tenho direito a 18% de crédito ICMS. Então, eu vou lançar 820 na conta de estoque e 180 na conta de imposto a recuperar. É um exemplo bem simples, né? O mesmo acontece com o PIS e com a COFINS, quando te dá direito a compensar, né? Lembrando que no estoque, o valor que vai ser contabilizado no estoque, quando é uma mercadoria que te dá direito a crédito, ele vai sem os impostos. Tá? Só reforçando que nesse exemplo que eu dei para vocês, uma mercadoria que você comprou por R$ 1.000 te dá direito a crédito de 18% de ICMS, você vai registrar 820 no estoque e vai registrar 180 em imposto a recuperar ou a compensar. Ok? O mesmo acontece com PIS, COFINS, então aqui são todos impostos a compensar. Aqui também tem o imposto de renda, contribuição. Normalmente é quando a empresa trabalha no lucro real, ela vai fazendo todo mês as antecipações, vai pagando o governo e vai colocando aqui a compensar. E no final do ano, ela faz a apuração geral, verifica o que já pagou, o que não pagou, paga a diferença, ou se pagou a mais, pede aí uma compensação, tá? Por isso que o que vai sendo pago no mês a mês, no caso das empresas de lucro real, ou lucro real mensal ou real trimestral, vai ficando nessa conta aqui.
Tudo isso que eu estou falando para vocês é para entendimento das linhas e classificação também do plano de contas. Lembra daquele recado inicial lá, né, da importância do plano de contas? Bom, e o ativo não circulante, né? O ativo não circulante, ele é dividido em dois grupos, né? O realizável a longo prazo e o imobilizado, né? O realizável a longo prazo, até que ele tem dois grupos, né? Aqui acabei colocando um só no nosso exemplo, tá? Mas são os investimentos e o recebíveis a longo prazo. Então, seriam dois grupos que você teria aqui, né? Tudo aquilo que é recebível acima de 360 dias em relação à data do fechamento do balanço, você coloca no longo prazo. Por exemplo, o sócio emprestou dinheiro da empresa, eu não sei quando que ele vai devolver. Então, eu vou ter aqui o que a gente chama de partes relacionadas, vou ter aí um recebível de partes relacionadas nesse grupo aqui, porque eu não sei quando que o sócio vai poder estar pagando dinheiro, devolvendo dinheiro para a empresa, né? Tem um contrato de mútuo, tal, uma taxa prevista, mas eu não sei quando que ele vai estar podendo. Então, vou classificar isso no longo prazo. Propriedades para investimento também fica nisso daqui, depósitos judiciais também fica nesse grupo, porque eu não sei quando que vai se encerrar o processo para poder compensar os depósitos judiciais com o final da sentença. Imposto de renda e contribuição social diferido também entram aqui. Esse, só para entendimento, o que é imposto de renda e contribuição social diferido? É um imposto de renda que você pode ter direito, por exemplo, uma depreciação que você fez gerencial, né? Com base na vida útil e não com base na vida útil do bem e não na depreciação legal. Tudo bem, ou seja, você antecipou uma despesa, só que essa despesa não é dedutível de imposto de renda. Ela vai ser só dedutível pelo fiscal lá na frente. Tá bom, e lá na frente você vai ter o benefício do imposto de renda e contribuição social dessa depreciação que você está utilizando hoje. Então, ele vai entrar aqui no imposto de renda e contribuição social diferida, tá? Então, o mesmo acontece também no passivo, né? Quando você pode ter alguma coisa tributada lá na frente, então você já considera o deferimento dos impostos, né? Seguindo aqui no nosso imobilizado, nós temos aí terrenos, lembrando que terrenos não tem depreciação, tá? Máquinas e equipamentos, instalações, e aí também teria móveis e utensílios, computadores, enfim, aí depende do tipo de empresa, né? Por exemplo, galpões que sejam de propriedade da empresa, né? Entraria aqui também, por exemplo, quando a empresa aluga um barracão e faz aí melhorias para que você consiga trabalhar nesse barracão. Essas melhorias, elas vão ser também ativadas, vão entrar nesse grupo aqui, e vão ser depreciadas de acordo com o contrato. Por exemplo, eu fiz uma melhoria num barracão, esse barracão tem aí um prazo de 4 anos de contrato, que eu fiz de aluguel. Então, essas despesas, que chama-se imobilização em propriedades de terceiros, eu vou estar amortizando em 4 anos. Também entraria aqui, mesmo não sendo o imóvel seu, né? Então, muito importante, dentro daquele conceito, né, de ativo, a gente só deve ativar aquilo que
tenha previsão que fluam recursos futuros para a entidade. Então, se não tem a previsão de recursos futuros para a entidade, não deve ser ativado. Então, lembra aquele exemplo do barco de pesca, né? Não deveria ter sido comprado com o recurso da empresa. Esse é o primeiro princípio, né? Consequentemente, não ser ativado. É o hobby do dono, então não vai fazer parte da empresa. Por quê? Nós temos que pensar que tudo aquilo que é o ativo da empresa, que nós estamos estudando aqui o ativo ele está disponível ao empresário para ele gerar receita. Então, tudo que eu tenho aqui no meu ativo é com o objetivo de gerar receita. Se eu tenho alguma coisa aqui que não é objetivo de gerar receita, em algum momento eu vou ter que desfazer disso, tá? Para que não se... Vocês concordam que se você investiu no seu ativo com o objetivo de gerar receita e tem algum item aqui que não está gerando receita, você vai ter que vendê-lo ou tirá-lo daqui, tá? Para que não comprometa o seu investimento. Aqui, no ativo, você tem um investimento para gerar receita e resultado, tá? E esse investimento que você fez aqui, como você, ser empresário, você implica em uma taxa de risco, os investimentos que você tem aqui no seu ativo, ele deve ser rentabilizado acima de qualquer investimento que você possa fazer sem ter o risco de ser um empresário, ok? Então, isso precisa ficar bem claro, né? Porque a gente não pode ser... Tá bem, eu gosto de produzir, eu gosto de ser empresário, mas o risco é muito grande. Então, se o risco é muito grande, o meu ativo ele tem que gerar mais resultado do que qualquer aplicação financeira que eu tenha no mercado. Esse é o meu pensamento e acredito que de todos vocês, né? Bom, então, finalizando aqui, né, só para a gente olhar o balanço completo, né? E também faz-se aqui uma análise, tanto análise vertical, para saber quanto cada item do balanço representa no total do ativo. Então, por exemplo, as disponibilidades representam 11% do total do ativo, o cliente representa 10%, estoque é uma representação grande também no ativo, ou seja, 19% do meu ativo, 19% é estoque. E também a comparação na análise horizontal, ou seja, quanto que eu tinha de estoque o ano passado, quanto que eu tenho agora, aumentou ou diminuiu. No caso aqui, olhando na análise horizontal, o meu estoque ele caiu. Então, ele diminuiu. E o estoque, por ele ser um capital investido, é um dinheiro que está na prateleira da empresa. Se ele está na prateleira da empresa, ele tem que ser muito bem administrado, senão, na hora que eu preciso de recurso, de dinheiro para pagar algum compromisso, e o meu dinheiro está na prateleira da empresa, é bastante complicado. Por outro lado, também, se você não tem o estoque na prateleira, quando um cliente pede o produto e você não tem, você acaba perdendo o cliente. Então, a gestão do estoque ela tem que ser muito bem calibrada, tem que ser uma gestão por pessoas que entendem muito bem de logística, de atendimento ao cliente e tal, para que você tenha o estoque no nível bastante aceitável dentro da empresa. Nem muito alto, que comprometa o seu capital de giro, que o seu dinheiro fica todo nas prateleiras, e nem tão baixo que você não consiga atender os clientes. Então, você vê como que é complicado essa questão da gestão de estoque. Ok?
Da mesma forma, a conta clientes. Então, o que eu sempre digo, né? Tem empresas que, às vezes, eu chego na empresa para fazer uma consultoria e, às vezes, o dono da empresa fala assim, olha, será que eu aumentar as vendas eu consigo melhorar a minha situação financeira, consigo melhorar a empresa, tal? Então, e às vezes eu sou assim bastante cético e direto. Tipo assim, olha, se você, ó, na situação atual, se você aumentar suas vendas, dependendo da circunstância, você pode quebrar mais rápido. Por quê? Aí você vai ver, ele está lá financiando os clientes a 60 dias de prazo. Ele está tendo ele tem que manter um estoque bastante alto. Para ele aumentar as vendas, ele vai ter que aumentar o estoque e aumentar o quanto a receber. Ou seja, ele vai deixar mais dinheiro nas prateleiras e vai colocar mais dinheiro na mão dos clientes. Consequentemente, ele aumentando as vendas, ele vai precisar muito mais de capital de giro. Vocês estão entendendo como é bastante complicado? Às vezes, ele pode aumentar as vendas e quebrar mais rápido, né? Mas, não, estou falando assim, de uma análise bem simplista. Lógico que você tem que olhar todos os parâmetros e fazer as recomendações necessárias, né? Olha, tudo bem, você aumenta as vendas, mas tenta reduzir o seu prazo de pagamento, tenta comprar dos fornecedores com um pouquinho mais de prazo, enfim, para que você consiga ter um capital de giro que não te pressione mais, né? Senão, se você vai gastar mais com juros bancários do que você vai gerar de receita com as suas vendas. Então, contas a receber e estoque é 2 itens que precisa ser muito bem gerenciado, né? Então, o contas a receber é dinheiro da empresa que está na mão dos clientes. Então, esse é o conceito. Agora, se eu não vender a prazo, eu não consigo faturar. Então, aí é aquele... Então, tenha capital de giro suficiente para aguentar o seu contas a receber alto. Bom, falando assim de desempenho, né? Então, aqui nós temos aqui o giro do ativo, né? Infelizmente, aqui está cobrindo um pouquinho, né? Mas o giro do ativo, o que que é? É o quanto... Vamos pensar assim, eu tenho um ativo que ele é o responsável na empresa por gerar receitas. Lembra desse conceito que eu falei há pouco? Então, se o meu ativo ele é responsável por gerar receitas, o que que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a minha venda líquida anualizada, ou seja, vou pegar a minha venda líquida anualizada e dividir pelo total do ativo para saber o quanto o meu ativo consegue gerar de receita. Entenderam? Então, esse é o objetivo. Então, venda líquida anualizada pelo total de ativo. Aqui eu tenho, então, o giro do ativo. Ok? E é interessante que esse número, quanto maior, melhor. Ou seja, se eu tenho um ativo pequeno e consigo, com esse ativo, gerar uma receita 3 ou 4 vezes maior que o meu ativo, então estou gerando 3 ou 4 vezes mais do que o ativo que eu tenho disponível na empresa. Esse é o conceito, ok? Tudo bem aqui nessa questão do giro do ativo? Então, vamos lá. Um outro indicador é a rentabilidade do ativo. Lembra que eu estava falando para vocês, pessoal? Tudo aqui, eu tenho as disponibilidades, tenho quantos a receber, tenho o estoque, adiantamentos, tenho todo o meu ativo imobilizado, tenho realizável a longo prazo. Tudo isso aqui é meu ativo. E ele está aí para gerar resultados. Eu investi nisso, isso é a minha empresa, e ele
ele tem a obrigação de gerar resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o lucro que eu tive lá na minha DRE, lembra do lucro lá da minha DRE? E vou dividir pelo total do ativo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a rentabilidade do ativo. É aqui que eu vou comparar se é interessante eu continuar investindo na empresa ou eu vender a empresa e aplicar no mercado financeiro. Uma análise bem simplista, né? E para o apaixonado da empresa fica até um pouco estranho isso, né? Porque às vezes a pessoa adora ser empresário, adora fazer aquilo, adora a empresa que tem, mas tem que fazer esse exercício, tem que pegar o que gerou de resultado na empresa e comparar com o total do ativo. Então, se eu tenho um ativo de 1 milhão e eu aplicar esse 1 milhão na renda fixa, quanto que ele vai gerar? E olhando esse 1 milhão dentro da minha empresa, qual foi o lucro líquido que ele gerou na minha DRE? Isso é importantíssimo. Então, essa conta simples, pessoal. Lucro líquido dividido pelo total do ativo. Quando eu falo anualizado, lógico que, por exemplo, se eu estou olhando o lucro líquido de 3 meses, eu tenho que anualizar ele, porque o ativo é para trabalhar o ano inteiro, tá certo? O ativo que eu tenho é para trabalhar, é para aguentar as operações da empresa. Então, eu pego o lucro líquido de 3 meses, eu estou olhando assim, um trimestre, o primeiro trimestre, eu vou pegar esse primeiro trimestre, o meu lucro líquido, anualizar ele, ou seja, multiplicar por 4, 4 vezes 3, 12, né? Então, eu vou ter o meu lucro líquido anualizado, estimado, e vou dividir pelo total do ativo para comparar. Opa, deu 5, 6%. A aplicação da renda fixa está dando aí 10. Pô, então, eu estou com toda essa preocupação na empresa, com todo esse ativo investido. A renda fixa está dando 10 e a minha empresa está dando 5, alguma coisa está errada, né? Ou eu vendo a empresa e vou para o mercado financeiro, ou eu vou trabalhar dentro da minha empresa, verificar se eu estou com custos elevados, com despesas administrativas elevadas, enfim, fazer todas aquelas análises que nós vimos lá na nossa DRE, para ver onde eu posso estar mexendo, o que eu posso estar fazendo para melhorar a performance da minha empresa. Então, aqui nós conseguimos entender o conceito de rentabilidade. Lembra que eu falei para vocês o conceito de rentabilidade e de lucratividade? Lucratividade é aquilo que nós tivemos na DRE, foi 7 e pouco por cento, que você pegou o lucro líquido e dividiu pela receita. Então, lá é a lucratividade. E rentabilidade, você pegou o lucro do período e dividiu pelo total do ativo. Então, o lucro do ano passado, eu pego, divido pelo total do ativo do ano passado, para saber quanto que foi a rentabilidade do ativo que estava disponível para a empresa. Ok? Esse é importantíssimo, né, gente? Então, vamos em frente. Bom, e também tem uma fórmula de desempenho do que a gente chama fórmula do ponte, né? Fórmula do ponte. O que é a fórmula do ponte? Eu tenho a margem líquida vezes o giro do ativo. Então, aqui, vamos pensar assim num supermercado. O supermercado é um dos melhores exemplos, né? Porque o supermercado ele tem uma margem pequena na venda dos seus produtos. A margem dele não é grande. Só que ele consegue girar várias vezes. Então, se ele consegue, por exemplo, ele compra um produto e ganha 5%. Só que dentro de um mês ele gira 3 vezes o estoque desse produto. Então, os 5% que ele tem de margem acaba virando 15% porque ele gira 3 vezes. Então, para que a gente consiga verificar esse desempenho, eu vou pegar a margem líquida e multiplicar pelo giro do ativo. Então, se eu tenho uma margem líquida de 5%,
esquecendo o nosso exemplo aqui, e deu um pouco diferente. Mas vamos imaginar que você tem uma margem, o ano passado a sua margem líquida na empresa foi de 5%, mas você conseguiu girar 2 vezes o seu ativo, então isso se transformou em 10%. Entenderam? Porque eu estou pegando a margem líquida e multiplicando pelo giro do ativo. Então, eu tenho um ativo eficiente. Eu consegui que esse ativo gere 2 giros de receita, com apenas 5% de lucro. Só que, como eu girei 2 vezes, eu tenho 10% de lucro. Entenderam como é importante isso? Vamos seguindo aqui. Bom, terminamos o ativo, vamos agora para a parte do passivo, né, que são as obrigações. Nós já falamos aí o que deve ser reconhecido como passivo, né? O reconhecimento de um passivo, né? Que são obrigações que vão gerar um desempenho, um desembolso na empresa. Isso se eu tenho obrigação que não tenho perspectiva de gerar desembolso, não é um passivo. E também ele é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Então, vamos lá. O passivo, vamos falar primeiro do passivo circulante, né? Espera que seja liquidado durante o ciclo normal operacional da entidade, né? Que esteja mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado, né? Ou liquidado, né? Deve ser liquidado no período de até 12 meses da data do balanço, né? Todos os demais que não se encaixam nesses conceitos aqui, deve ser por não circulante. Isso, aquilo que eu falei para vocês, é muito importante essa classificação. Não adianta a gente querer ter, às vezes o empresário, ele quer ter um balanço bonito para apresentar para o banco. Olha, eu pego todos os meus compromissos que eu tenho de curto prazo, que são vencíveis dentro de um ano, e jogo nos compromissos de longo prazo. Então, quando o analista do banco vai olhar lá meu índice de liquidez seca, o meu índice de liquidez geral, que ele vai pegar lá o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, então vai ter um índice de liquidez bonito, tá? Mas isso, pessoal, o que vai acontecer? Aquilo que eu falei, o banco, embora ele não esteja assim totalmente envolvido nos nossos números contábeis, aquilo que a gente contabilizou no circulante, no não circulante, mas pelo menos informações bancárias ele tem lá através do Banco Central. Então, se você pegou um financiamento que vai vencer dentro do ano de 2023 e jogou lá para 2024, para longo prazo, como se fosse pagar em 2024, o analista financeiro do banco ele vai descobrir que ele tem acesso às informações do Banco Central e vai ver que a sua classificação está errada. Então, ele já desconsidera o seu balanço no analista. Ele não vai falar, logicamente, que o seu balanço é imprestável. Mas aí, se você está precisando de um empréstimo, se o empresário está precisando de um empréstimo, não vai conseguir. Ou, se conseguir, ele vai falar assim, ó, me dá algumas garantias reais que eu empresto para você. Ou seja, ele não confia, ele descartou o balanço e pediu garantia real. O que é garantia real? Ah, você dá a sua casa em garantia, o seu terreno, isso, então eu te passo o empréstimo. Vocês viram como é importante essa classificação nos indicadores de quem está analisando o balanço. Essas análises, eu estou falando aqui de um analista financeiro, mas também cabe a nós, por exemplo, você vai comprar ações de uma empresa, você tem que analisar esses índices, tem que olhar o que ele tem no passivo circulante, no passivo não circulante, você tem que calcular esses índices e confiar que aqueles índices são verdadeiros para você investir em ações de uma empresa.
é o que a gente chama de análise fundamentalista. Isso que nós estamos vendo hoje, se você pretende instruir alguém ou pretende comprar ações de uma empresa, esse curso nosso hoje ele é importante para que você possa fazer o que a gente chama de análise fundamentalista. Você pega o balanço da empresa publicado no jornal ou na internet de uma empresa SA e faz todas essas análises para saber se essa empresa é saudável, se você deve comprar ações dela. Ok? Então, vocês estão vendo que o nosso curso aqui ele tem essa importância. Bom, então aqui nós estamos falando do circulante. O circulante também ele segue aí a ordem de não seria liquidez, mas aquilo que deve ser liquidado dentro do período operacional. Por exemplo, os fornecedores, eles vêm aí em primeiro, tem alguns que colocam, às vezes, no plano de contas, os empréstimos bancários em primeiro e fornecedores em segundo, né? Mas, dependendo da empresa, por exemplo, a conta fornecedores, ela é tão importante que ela vem em primeiro. Então, os fornecedores é o que fornece matéria-primas, materiais para você, serviços. Então, ele vem ali, as obrigações com fornecedores vêm em primeiro. E também, eu estou vendo aqui que parece que está meio estável. Se vocês tiverem algum problema, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta aqui da Renata, né? Sobre operações com partes relacionadas com o contrato de mútuo, atualização monetária, a despesa reconhece a apropriação. Atualização monetária, a despesa reconhece na apropriação do dinheiro no recebimento do fato do recurso. Tá? Bom, é importante essa pergunta. Não? Como eu disse, se o dono da empresa ou o diretor ele tomou um empréstimo ou ele emprestou dinheiro para a empresa, isso é necessário ter um contrato de mútuo com as regras de impostos estabelecidos, né, com as regras de impostos, as regras de juros estabelecidas, e vai incidir também o IOF, ok? Então, isso é fundamental para que a operação fique regularizada, né? O que a gente vê muito nas empresas é o empresário pegar o dinheiro emprestado e não fazer nenhum contrato de mútuo, isso é muito arriscado perante a Receita, tanto na pessoa física quanto na empresa. Então, é necessário que estabeleça um contrato de mútuo e esse contrato de mútuo tenha aí uma taxa de juros estipulada e que também seja recolhido o IOF. Feito isso, está regularizado o contrato. E quanto ao reconhecimento, o reconhecimento é o mesmo reconhecimento contábil que você tem em um empréstimo bancário. Por exemplo, eu emprestei 10 mil no banco e eu sei que tem 1.000 de juros. Então, eu reconheço no meu passivo 11 mil e juros a transcorrer de 1.000. Por quê? Eu tenho que reconhecer o valor presente. O valor presente é 10 mil. Nesse momento é 10 mil. Embora eu vou ter que pagar 1.000, eu jogar juros a transcorrer de 1.000. Então, eu devo 11, mas nesse momento é aos 10. No mês, então, aí, a partir do momento que você vai passando os meses, você vai reconhecendo os juros. Então, você vai reconhecendo no mês. Lógico que, para efeito de imposto, você vai ter ele, para efeito de imposto de renda, só no desembolso. Mas para efeito de resultado, você vai reconhecendo a cada mês, para que você não tenha uma distorção no resultado, ok? Então, a cada mês você reconhece os juros
transcorrido. Então, você reconhece o transcorrido. Agora, para efeito de imposto de renda, é somente no desembolso. Isso vai ter que ser feito uma jogada lá no nosso valor, né? Bom, deixa eu ver mais aqui. O áudio está falhando. Tá. Bom, pessoal, eu também vi aqui a mensagem que está tendo alguma instabilidade na minha internet, né? Infelizmente. Bom, seguindo aqui, tá. Abrindo agora os nossos grupos, né? Fornecedores, aí normalmente se abre em fornecedores nacionais e fornecedores estrangeiros, quando a empresa trabalha com importações. Quando a empresa trabalha com importações, é necessário que você tenha aí fornecedores estrangeiros, porque na conta fornecedores vai incidir a atualização da variação cambial. Então, é necessário que todo mês, toda virada de mês, você faça a atualização pela variação cambial do que você deve para os fornecedores estrangeiros, tá? Bom, seguindo aqui, obrigações sociais e trabalhistas. Aí entra salários a pagar, programas de participação no resultado, enfim, tudo aquilo que você tem aí com os funcionários, os colaboradores da empresa. E o outro grupo, que são os empréstimos e os financiamentos. Olha aí, vocês estão vendo a questão do reconhecimento? É sempre assim, você reconhece o total da dívida e aqueles juros futuros que não transcorreu ainda, você coloca como juros a transcorrer, tá? Para que você tenha no balanço, eu não falei, eu afirmei para vocês que o balanço, ele é o, enfim, ele é o retrato, ou seja, ele é a, a selfie da empresa. Então, se eu estou olhando aqui o meu passivo, eu tenho que saber o que eu devo hoje. Então, o que eu devo hoje não é o que eu vou pagar lá no futuro, é o que eu vou pagar no futuro menos os juros que vão transcorrer. Então, se eu olhar aqui, eu vou pegar o que eu devo menos o juro a transcorrer, isso é o que eu devo hoje. Se eu for lá no banco liquidar essa dívida, é esse valor menos esses juros que eu estou devendo para o banco. Está claro isso? Então, no decorrer do mês, você vai ajustando isso daí. Bom, seguindo aqui, aí vem as nossas obrigações tributárias, que são as obrigações tributárias correntes, não só as correntes, como também tem os parcelamentos. E os parcelamentos que entram nesse grupo, bastante cuidado, pessoal, e os parcelamentos que entram aqui são as 12 parcelas que vencem no ano corrente. Se você fez lá 60 parcelas, vai entrar se você financiou, ou seja, se você fez um refis em 60 parcelas, 12 entram aqui e 48 entram no longo prazo. E cada mês que você pagar, você baixa uma parcela do curto prazo e traz uma parcela do longo prazo. Então, o próximo mês, sempre você vai ter 12 parcelas do refis aqui no circulante. E lá no não circulante, você vai diminuindo. Então, por exemplo, o próximo mês, eu vou ter 47 parcelas aqui e 12 aqui. O outro mês, eu vou ter 46 parcelas lá no longo prazo e continua 12 aqui. Então, é uma espécie de rolling, entendeu, pessoal? Isso vocês vão fazer, isso é feito. Estável conexão de novo, pessoal, deve ter. O que está acontecendo com a minha internet? Tá, acho que voltou.
Isso acontece também, deve acontecer também com os financiamentos. Financiamento, você vai ter sempre, você financiou um bem em 60 parcelas. Sempre 12 parcelas têm que estar no ativo circulante e as demais acima de 12, que vencem acima de 12 meses no não circulante. E isso você vai sempre, pagou uma do circulante, traz uma do não circulante, o circulante. Pagou mais um mês, traz uma do não circulante, até que isso termine. Então, o objetivo é que você tenha sempre 12 parcelas no circulante. Está entendido isso, pessoal? É bastante confuso e dá trabalho na contabilidade também. Mas consegue você ter assim o seu passivo circulante e o não circulante bem ajustadinho, né? O que a gente chama de partes relacionadas, como já falamos, são aí os compromissos com os sócios e diretores, né? Dividendos a pagar e juros do capital próprio também entra nesse grupo. Lembrando que os juros do capital próprio é um recurso interessante, é aquela multiplicação que você faz pela TJLP, pelo capital que ele tem lá no patrimônio líquido, e calcula quanto ele pode tirar de juros do capital próprio, né? Principalmente as empresas que estão no lucro real, é bastante interessante você aplicar esse conceito. Em alguns casos, é até melhor fazer aplicação dos juros de capital próprio ao invés de distribuição de lucro. Porque quando você faz a aplicação de juros de capital próprio, você não diminui seu patrimônio e você tem, lógico, você tem lá o imposto de renda na pessoa física, mas você tem o benefício de 34% de imposto de renda e da contribuição sobre aquele valor do juros de capital próprio que você está pagando para os sócios, que a empresa está pagando para os sócios. Então, é um negócio bastante interessante para empresas de lucro real. Bom, aí depois nós temos as provisões. A norma contábil já não trata mais as provisões de 13º e férias como provisões. Na verdade, se nós pensarmos bem, as férias de direito e o 13º já são compromissos que a empresa tem, não é uma provisão, já é um dado real. Tanto é que, para a empresa do lucro real, já é aceita essas provisões como dedutível para efeito do imposto de renda e da contribuição. Então, já tem empresas que estão classificando férias de 13º junto com as obrigações com o pessoal. Não mais. Bom, e aí vem o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo. Então, os empréstimos de financiamento, tudo aquilo que vai vencer acima de um ano, ou seja, e tem aqui uma polêmica muito grande, isso daí principalmente aí com o pessoal que defende que o longo prazo, por exemplo, você fechou o balanço em 31/12, o longo prazo é tudo aquilo que vence a partir de janeiro do outro ano. Tá, e isso fica estático o ano inteiro. Não é mais assim, gente. Então, a norma diz o seguinte: tudo aquilo que vai vencer acima de 12 meses em relação à data de fechamento. Então, por isso que tem o rolling, né? Todo mês você tem que trocar, quando você tem um financiamento, trocar as parcelas do longo para o curto, porque é em relação à data de fechamento. Então, se eu estou fechando o balanço de maio, tudo aquilo que vai vencer a partir de junho do ano que vem é longo prazo. Quando eu vou fechar junho, é tudo aquilo que julho do ano que vem que vai vencer a longo prazo. Então, você vai mudando isso no mês a mês. Ou seja, tem gente que às vezes defende, fica o ano inteiro assim, ó, tudo que vai vencer em janeiro de 2024 é longo prazo. Pô, mas estou fechando o balanço de novembro. Aquilo que vai vencer em janeiro de 24 é longo prazo?
Está totalmente errado, né, gente? Vocês concordam com isso? Ok? Então, aqui são os recados que, né, que a gente tem. Bom, aqui tem alguns indicadores importantes, gente. Então, quando nós olhamos o passivo, é interessante você olhar alguns indicadores. O primeiro deles é o endividamento. O que é um endividamento? Eu tenho... O que é o meu passivo total? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. Vocês concordam que esse é o que eu devo? É o que eu devo, não. Quando eu falo eu, é a empresa, né? É o que a empresa deve, é o que ela tem no passivo circulante mais o passivo não circulante. Essa é a dívida dela. Aí você divide pelo total do ativo. Então, você tem aí o endividamento da empresa. No nosso caso aqui, nós temos no passivo circulante 74.041 e no passivo não circulante 64.420. E o total do ativo dessa empresa é 174.992. Então, o endividamento é 79,1, ou seja, 79% é o endividamento da empresa. O meu ativo é a capacidade, ou seja, o meu endividamento é 79% de tudo que eu tenho na empresa, de tudo que eu tenho de ativo na empresa, 79% são dívidas, ok? Bom, e olhando esse quadrinho embaixo, então, se eu tenho 79% de dívidas, ou seja, eu chamo isso de capital de terceiros. Vamos chamar de capital de terceiros, né? O melhor termo é o capital de terceiros. Então, eu tenho 79%, nessa empresa aqui, 79% é capital de terceiros. 79,1% mais precisamente, né? E 20,9% é capital próprio. Então, eu tenho aí, no período atual, né? Período último fechado. No período anterior, era 14,6% de capital próprio e 85% de capital de terceiros. Então, olhando aqui, vocês vão falar assim, nossa, essa empresa está ruim. Onde se viu, está devendo, de tudo o ativo que ela tem, 79,1% é capital de terceiros. Aí, gente, você pode falar assim, nossa, que situação ruim dessa empresa. Mas você tem que analisar o que essa empresa está produzindo de resultado. Se ela está produzindo bons resultados, significa que ela está sendo eficiente na sua gestão. Por quê? Ela está utilizando mais capital de terceiro do que capital próprio. Ou seja, eu estou trabalhando com capital de terceiros e estou tendo lucro em cima de capital de terceiros. Eu não estou precisando colocar dinheiro do meu bolso. Aliás, estou colocando só 20,9% de capital meu nessa empresa e 79% de capital de terceiro. E estou ganhando dinheiro. Então, isso tem que ser avaliado, o que está acontecendo na performance, ou seja, no resultado da empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre um alto índice de capital de terceiro é um negócio ruim, né, para a empresa. Agora, vamos pensar o outro lado também. Se você tem aí 79% de capital de terceiro e essa empresa está gerando prejuízo, nossa, aí a coisa está complicada, né, gente? Aí vocês têm de concordar comigo que a situação não está boa, né? Então, tem que ser avaliado dessa forma, né? Então, a mensagem que eu quero transmitir para vocês é o seguinte... Um minutinho só, gente. Voltou. Eu estou percebendo aqui também que a minha conexão está um pouquinho difícil, tá? Preciso reclamar aqui com o pessoal da Claro. Então, essa é a mensagem. Nem sempre um alto endividamento, ou seja, um alto índice de capital de terceiro na empresa, significa um negócio ruim.
Eu preciso ver como eu estou fazendo a gestão dessa empresa. Se eu tenho esse alto índice de capital terceiro e estou gerando lucro, ótimo. Agora, tenho um alto índice de capital terceiro e estou devendo, um bom caminho, né, para fechamento da empresa. Bom, ou por último, aqui no nosso ativo, nós vamos falar do patrimônio líquido, né? Que é, ou seja, é o valor residual, né? Eu tenho o meu ativo e eu devo 79%, então o meu ativo aqui, o valor residual é a minha diferença, ou seja, o que é o dinheiro dos sócios, o dinheiro do acionista na empresa? É o que você tem de ativo menos o que você tem de passivo total, né? O passivo total é circulante mais não circulante. Aí você tem o quê? O que sobra, ou seja, o valor residual é o patrimônio, é o dinheiro dos sócios na empresa. E aí é interessante também você olhar a evolução disso. O dinheiro do sócio na empresa, ele está aumentando ou está diminuindo? Lembrando que o principal fator que aumenta o dinheiro dos sócios na empresa é o lucro. Quando nós fechamos o balanço, o lucro que você tem lá no seu demonstrativo de resultado, ele não é classificado para o patrimônio, ou seja, ele vem para o patrimônio. Então, um dos fatores que aumenta o patrimônio é o lucro. Em contrapartida, o que diminui o patrimônio, o dinheiro do sócio? Prejuízo. A distribuição de lucro também diminui, enfim. Bom, olhando aqui, você tem o capital realizado, que é aquele que é o contratual, que você trabalha, que você, quando abre a empresa, você tem, né? Reservas de lucro, reserva legal, que você tem que ter na empresa, né? Até atingir 20% do capital, você tem que constituir reserva legal, até que atinja 10% do capital. Lucros e prejuízos acumulados, né? E ajuste de avaliação patrimonial. O ajuste de avaliação patrimonial, só para vocês entenderem, por exemplo, com a harmonização das normas internacionais, a partir de 2008, e todas as instruções das normas do CPC e IFRS, as empresas que fizeram a adoção às normas internacionais, o IFRS, ela pode reavaliar os seus ativos. Por exemplo, sabe aquela empresa lá que está com seus ativos todos depreciados? Ou seja, o ativo era 5 anos, 10 anos, já se passaram esse período. Então, hoje você tem lá uma máquina trabalhando na empresa, produzindo na empresa, e o valor residual dela lá no balanço, no seu ativo mobilizado, ela está com R$1, mas ela é importante para a empresa. Então, o que a adoção das normas do IFRS permite? Que você tenha um laudo de um engenheiro, de alguém responsável, de alguém que conheça isso, faça uma avaliação dessa máquina, tipo assim, ou pelo valor de mercado, ou pelo fluxo de caixa descontado que ela consegue produzir. Então, essa máquina que ela está hoje registrada no ativo por R$1, você consegue fazer uma avaliação dela por um engenheiro, por alguém que faça um laudo. Olha, essa máquina, ela vale R$100.000. Então, aquela máquina de R$1, ela passa a valer 100 mil. Então, você atualiza o valor dela no seu ativo. E o que você faz com essa diferença? Ela vem aqui, ó, ajuste de avaliação patrimonial. Então, você equilibra o seu balanço, não vai para resultado. Então, você atualizou o valor de uma máquina na adoção inicial do FRS, o valor vem aí para ajuste de avaliação patrimonial. Lógico que quando você faz a adoção das normas do FRS, você não atualiza só o seu ativo, né? Você atualiza todos
inclusive as suas obrigações, e haveres e deveres, né? Você tem que deixar o seu balanço como é a foto da empresa. Então, por isso que as normas internacionais de harmonização com a FRS permite que você reavalie os seus bens. Isso uma vez só, né? Não pode toda hora estar fazendo a reavaliação, né? Você deve estar fazendo o teste de impairment para ver se aquilo não está valendo mais do que está contabilizado, você deve baixar. Mas aumentar valor, não mais. Então, é uma vez só. E aí vocês podem perguntar, mas a adoção da norma FRS não era lá em 2008, 2009? Não, gente. Se não foi feito, a norma não fala quando você deve fazer. Pode fazer hoje. Então, contrata um engenheiro e faz toda a avaliação dos seus ativos e atualiza o valor dos seus ativos. O balanço da empresa vai ficar bonitinho, né? Então, a contrapartida de avaliação de um ativo na adoção inicial das normas da FRS, ela é contabilizada aqui dentro do patrimônio. Então, o valor vem para cá. E a Lei 12.973 de 2014, ela regulamenta isso. Então, tudo bem, você pode fazer. Então, o fisco vai aceitar. Ok? A única coisa, ele fala assim, não, mas você reavaliou o ativo. Esse valor não é tributável pelo imposto de renda. Mas você deve considerar lá no diferido, no passivo diferido de imposto de renda e contribuição. E vai diminuindo também, porque esse ativo, uma hora, ele também vai se desvalorizar. Você avaliou ele por 100 mil e também ele vai entrar num processo de depreciação. E o laudo lá do engenheiro vai te falar, esse ativo vai durar mais 3 anos, então você tem que depreciar ele em 3 anos. Caso você venda ele antes, aí você paga o imposto de renda. Então, você reconhece o ganho de valorização desse ativo no momento que você realizar ele, você vender. Se você não vender, esse ajuste de avaliação patrimonial que você fez, ele não é tributado no imposto de renda e contribuição social. Tá? Isso está lá na Lei 12.973 de 2014. Tá? A única recomendação é que você, através dessa lei, é que você mantenha em contas diferentes. Por exemplo, você tem lá a máquina que o valor residual dela é R$1, mas agora ela está valendo, foi reavaliada por 100 mil. Ela é ativo reavaliado, então é uma linha diferente, você não pode utilizar a mesma linha, então tem que estar em linhas diferentes. E amarrar no plano de contas referencial também em linhas de bens reavaliados, tá? Ok? Então, seguindo aqui com o nosso